Diz aí, pessoal, Agostinho Brito aqui da FRN para mais uma videoaula de processamento de imagens. A gente vai continuar tratando sobre conceitos de segmentação de imagens nesse vídeo. E a gente vai ver um outro processo de segmentação, só que ele é utilizado dessa vez para fazer a representação da fronteira, do contorno de um objeto. Nós mostramos em uma das outras aulas um processo que você pode utilizar para descobrir quais são os pontos que pertencem a um determinado contorno. Existe algoritmo para fazer isso, que é o algoritmo seguidor de fronteira, né? Um algoritmo bem simples de ser implementado. E uma vez que você tem a fronteira de um objeto, os pontos de uma fronteira, como é que você pode utilizar esses pontos para você reconhecer um objeto? Essa é a representação do objeto, é o seu contorno. Mas com essa representação você pode criar um descritor, um valor numérico ou um valor string, sei lá que tipo de representação descrição você escolhe fazer, para usar como padrão de comparação com outros que são fornecidos. Uma das formas de fazer isso, né, ela é bem interessante, é porque ela usa o conceito da transformada de Fourier. Só relembrando o que é a transformada de Fourier, né, que a gente tem em outras aulas gravadas aqui, mas não aplicado diretamente a um contorno, né, aplicado como imagem como um todo. É uma transformação matemática que serve para você pegar um sinal que tem, né, ou no espaço ou no tempo, né, ou algum outro tipo de sistema de coordenadas, e ele transforma isso para um conjunto de sinais que são componentes de frequência. Cada sinal desse tem uma amplitude e uma determinada frequência de vibração que você pode combinar e recompor o sinal original. Mas a transformada de Fourier, para o nosso caso, né, a gente não vai usar isso, a gente não vai usar a transformada de Fourier em filtragem no domínio da frequência, que normalmente é o uso que se dá. A gente vai usar a transformada de Fourier para representar o contorno de uma figura e representar o contorno da figura, ou melhor, descrever o contorno da figura usando valores numéricos. Como fazer isso? A ideia é a seguinte: o camarada inventou uma forma de você pegar os pontos de um determinado contorno em sequência, um após o outro, e extrair as coordenadas desses pontos, percorrendo esse contorno no sentido anti-horário e representando cada coordenada na forma de um número complexo. X mais j, y. X é a coordenada horizontal, né, ou vertical, dependendo de como você representa o seu sistema de coordenadas, e y é outra coordenada. Para um conjunto de k pontos. Aqui, por exemplo, tem dois pontos, y0, né, o ponto x0, y0 e o ponto x1, y1. Digamos que eles tenham sido amostrados aqui nesse contorno. Você pode pegar todo o contorno, pode pegar uma amostra desse contorno com espaçamentos iguais. E cada ponto desse é representado de uma forma complexa. Então, o ponto S de K é representado dessa maneira. E se você tivesse esse conjunto de pontos, qual seria a transformada de Fourier dele? Seria dado por essa expressão aqui. Transformada de Fourier daquela amostra dada por essa expressão, uma expressão conhecida, né, de quem trabalha com processamento de sinais no domínio da frequência. E essa expressão, ela nos dá um conjunto de valores que também são complexos, e esses valores são chamados de descritores de Fourier. Para que é que eles servem? Se você pegasse, né, esse conjunto de descritores, né, que tem o mesmo tamanho da amostra que você está fornecendo, você conseguiria recompor a amostra utilizando uma composição completa onde o valor de P fosse igual a K, que é a quantidade de pontos que você tem. Você consegue recompor exatamente o conjunto de pontos S que você tinha. Mas a gente consegue fazer a recomposição daquele contorno de uma maneira aproximada se você, ao invés de utilizar todas as componentes, todos os valores de U, de 0 até K-1, você usar uma quantidade menor de valores. Eu vou fazer essa recomposição, por exemplo, com essa aproximação que tem aqui nessa equação, onde ao invés de usar a quantidade P igual a K, vou usar um P menor do que K. O que é que você consegue com isso? Para valores de P pequenininhos, o que você tem são
componentes de baixa frequência para valores, né, digamos, P igual a 3. Vou recompor o sinal apenas com 3 componentes de frequência. O valor de P com apenas uma componente daria apenas o centro de massa. Com duas componentes, você teria o centro de massa mais um círculo, né, o círculo médio que forma o componente, a figura. Com 3 componentes, você teria um círculo deformado para o valor mais próximo do que a figura geraria, do que a figura representaria. Então, quanto maior esse valor de P, digamos assim, mais detalhes você consegue desenhar na figurinha, porque aquela componente de frequência vai estar contribuindo nesse somatório para desenhar mais um detalhe da figura. E quanto maior a componente de frequência, mais detalhes você consegue desenhar. Então, em que é que o descritor de Fourier é importante? É que para a maior parte das formas que você consegue representar e você quer reconhecer, você não precisa de muitos detalhes no traçado da forma para saber quem ela é. Se você tiver, por exemplo, uma letra A desenhada de várias maneiras diferentes, olhando a forma da letra A, né, ou o contorno da letra A, ou uma letra C, não precisa ter uma letra C com muitos detalhes de contorno para você saber que é um C. Então, como é que se usa o conceito de descritor de Fourier? Você pega desse conjunto A que você extrai originalmente, você extrai um subconjunto dele. Por exemplo, se o seu contorno tiver um total de 500 pontos, a sua transformada de Fourier equivalente também produziria 500 pontos. Mas para você reconhecer o contorno, você não precisaria de todos os 500. Por exemplo, apenas uns 20 desses elementos, ou uns 25, 10, sei lá, quantidade razoável, que você tem que avaliar isso na forma de um experimento, seria suficiente para você recompor uma boa aproximação da forma. Então, se você consegue recompor uma boa aproximação daquela forma, significa que aqueles valores numéricos que você tem, aqueles 20 valores, por exemplo, seriam suficientes para que você conseguisse reconhecer os objetos. Então, com uma quantidade menor de coeficientes como esse daqui, com os coeficientes de frequência, em vez de você usar os K, você usar apenas P, que é menor do que K, você consegue representar o objeto de uma maneira razoável. Então, aquele valor do descritor ele pode ser usado para reconhecer o objeto. Então, esses valores de A são chamados de descritores de Fourier e eles são os descritores usados para você fazer reconhecimento. Eles são em quantidade bem menor do que a quantidade de pontos do conjunto original e podem ser usados para isso. Mas eles têm alguns problemas, que são a necessidade de você reconhecer um objeto como esse com invariância à rotação, ao ponto inicial, à escala e também à translação. A rotação é, se você pegar um objeto e rotacionar de qualquer ângulo, você deveria ser capaz de reconhecer o objeto. Outra, se você tiver um objeto pequeno, né, ou um objeto grandão, né, um C pequenininho ou um C grande, você deveria ser capaz de reconhecer também o C. Outra, se você pegar o objeto e movê-lo no espaço ou movê-lo na figura, também deveria ser capaz de reconhecer o objeto. E finalmente, se você escolher um desses pontos como sendo o ponto inicial para começar a fazer o rastreio, você também deveria ser capaz de reconhecer o objeto. Que, por exemplo, um C que você amostra dessa maneira, o ponto inicial está aqui em cima. Se o C está assim, que também é um C, o ponto inicial agora está aqui em cima, na sequência de varredura. São pontos iniciais diferentes. Então, como isso é tratado no âmbito da transformada de Fourier, né? Usando os descritores? Primeira coisa, quando você rotaciona o objeto. Rotacionar o objeto será que significa pegar todos os pontos e multiplicar por E elevado a Jθ. Isso é o resultado da transformação de rotação de um determinado ângulo θ em relação à origem. Como é que isso se manifesta na imagem transformada com essa rotação? Isso se manifesta por essa equação que se apresenta aqui. Ele é a mesma transformação original multiplicado por E igual a Jθ. Com relação à translação, é você pegar o ponto e trasladar de Z0, levar uma figura onde ela estava para alguma outra posição deslocada de x0 e y0. Então, a transformada desse processo que você está realizando, transformada de Fourier, ela é dada por essa expressão, resultado da transformada. É a transformação sem a translação, mais o Z0 vezes o
a função impulso de K. O que significa? Né? É que a função impulso ela só assume valor igual a 1 na origem. Né? Ela afeta somente a componente DC. As outras componentes não são afetadas. Portanto, o valor de U de K ele só é afetado no valor igual na componente DC. Ou seja, o centro de massa apenas do objeto é que é afetado. O restante do desenho que você faz com as outras componentes em torno desse centro de massa, ele não se altera. Portanto, o valor do impulso, que é zero nos outros locais, ele só vale para componente igual a zero, ele faz com que essa influência seja zerada também nas outras posições. Então, a translação ela só influencia o ponto inicial, o valor de U de zero. O ponto inicial que você escolhe para começar a fazer a seguir o seu contorno, ele vai apenas dar um deslocamento no índice da sequência. Né? Então, aquele deslocamento que você dá, ele é influenciado apenas por essa multiplicação, né? Por esse exponencial. Então, tendo a transformada original, né? Com um determinado ponto que você escolher qualquer outro ponto, apenas vai dar essa multiplicação para o deslocamento no índice que você deu. E, finalmente, a escala. Se você amplia, né, dá um ganho nos valores do S, esse ganho vai ser transmitido, né, vai ser transmitido ao resultado da transformação. Então, nós temos aqui, né, os resultados da transformada de Fourier para a identidade. Né, você tem um conjunto de pontos que você tem a original e a sua respectiva transformada e os pontos sujeitos a algumas transformações de rotação, translação, ponto de partida, né? Ponto inicial, ponto de partida, tanto faz aqui, né? Ou escala que você tem. Essas são as transformações. A pergunta é, o que pode ser feito, né, para você buscar essa invariância, as transformações, perdão, a invariância a essas transformações? Perceba o que acontece, vamos começar com a invariância translação. Na invariância translação, a única componente afetada será o valor de U de zero. Todas as outras não serão afetadas. Se somente o centro de massa vai ser afetado, a pergunta é em que é que o centro de massa ele é decisivo na definição da forma do objeto. Se eu pegar um objeto qualquer e deslocá-lo no espaço, em que é que o centro de massa está influenciando na forma dele? Em absolutamente nada. Então, a solução para você, por exemplo, ter uma invariância à translação é desconsiderar o coeficiente U de zero. Ele não é importante porque ele simplesmente diz onde é que o objeto está, ele não fala informação sobre a forma dele. E com relação aos demais objetos, às demais invariâncias, vamos avaliar a rotação, o ponto de partida e o valor e a escala. Se você pegar qual é o valor de U para o K igual a 1? Eu vou ter o U de 1 vezes E elevado a Jθ. O ponto de partida, eu vou ter U de 1 vezes E elevado a essa quantidade daqui. Perceba que essa quantidade que aparece no expoente, ela não é função do índice que você está utilizando para o seu representante do descritor de Fourier. A mesma coisa para a escala. O que vai mudar é apenas o alfa, né, de uma transformada para a outra. O que aconteceria, por exemplo, se você pegasse todos os descritores de U de 2, índice 2, adiante, e dividisse pelo U do índice 1? Quando você faz essa divisão, por exemplo, o índice 2, você vai pegar o U do índice 2 vezes E elevado a Jθ, dividir pelo U do índice 1 vezes E elevado a Jθ. O E elevado a Jθ desaparece da divisão. No ponto de partida, a mesma coisa acontece. Na escala, a mesma coisa vai acontecer também. Então, quando você faz a divisão, né, uma solução, uma possível solução, né, para a questão da invariância, pegando todos os descritores a partir do U de 2 e dividindo pelo U de 1, você vai conseguir uma medida que ela é invariante à rotação para o seu objeto. Ela é invariante ao ponto de partida e ela é invariante à escala. É uma forma de fazer. Por exemplo, tem aqui um pequeno exemplozinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ponto barra main,
Padrões JPEG. Eu tenho aqui um conjunto de imagens que eu estou classificando utilizando descritores de Fourier. O classificador que eu estou usando é um classificador péssimo. Eu estou pegando os descritores de Fourier dessas figurinhas que eu estou chamando aqui de quadrado, círculo e Pac-Man, foi o nome que eu achei mais interessante para dar para essa outra figura. Veja que são três figuras bem diferentes, mas eu estou utilizando os descritores de Fourier para fazer classificação, como classificador de distância mínima. Eu pego uma certa quantidade de descritores dessas figuras que aparecem aqui. Eu obtenho apenas o módulo da transformada de Fourier. Estou pegando esses valores de U, obtendo apenas o módulo da transformada. Estou trabalhando só com o espectro, não estou trabalhando com a fase. Estou fazendo um negócio bem simples para mostrar que mesmo com algumas falhas, né, né, aqui do nosso projeto, a coisa ainda funciona bem. E verifico para cada uma dessas figuras que aparecem aqui, calculo os descritores de Fourier dela e verifico por distância euclidiana, classificador de distância mínima, qual dos três padrões que eu tenho, o padrão do círculo, o padrão do quadrado e o padrão do Pac-Man, essa figura que eu estou encontrando aqui, ela é a mais próxima em termos de distância euclidiana para o meu classificador. E se eu fizer algumas rotações aqui, na maior parte das vezes, as figuras continuam sendo encontradas corretamente. Tem falhas, tem, né? O Pac-Man normalmente ele acha legal. O quadrado e o círculo ele confunde. Por que está confundindo tanto? Porque eu também estou usando uma quantidade de descritores de Fourier muito pequena para fazer a classificação. Eu estou usando aqui apenas 14 descritores. Esses contornos eles têm bem mais do que 14 pixels de contorno. O Pac-Man aqui, né, nos experimentos que eu fiz, ele tem cerca de 200 pontos no contorno, uma quantidade grande. Mas eu estou usando apenas 14 descritores e estou usando um classificador de distância mínima, que nem é o classificador melhor. Se eu utilizar aqui uma rede neural artificial, né, para fazer essa classificação, ela com certeza vai ter um sucesso bem maior. Se eu utilizar uma quantidade um pouco maior de descritores, o erro que eu vou cometer é bem menor. Mas você veja que eu tenho quadrados pequenos e quadrados um pouco maiores, e ele consegue fazer a distinção de tamanho. A distinção da posição dos objetos, né? Ó, os objetos vão se movendo, né? O ciclo se move na tela, na imagem eu tenho invariância com relação à figura. Na rotação ele falha um pouquinho, né? Mas normalmente ele consegue fazer uma classificação legal. O quadrado ele fica rotacionando o Pac-Man também. Então, essa é uma possibilidade que você tem, né? Um tipo de descritor. Ele é utilizado para você descrever contornos de figuras. Ele é bem legal, bem eficiente e ele serve para muitos tipos de figuras diferentes. E interessante que ele é muito sensível. Você pode criar figuras que têm formas bem diferentes ou às vezes formas parecidas. Ele funciona bem num caso, na outro, dependendo de como você utiliza os descritores para fazer a classificação. Ok? Então foi isso, né? Espero que vocês tenham apreciado aí a nossa aula, aprendido um pouquinho sobre descritor de Fourier e nos encontramos em outra oportunidade de aprender mais um pouco sobre processamento de imagem aqui com vocês. Até lá. Tchau, tchau.